Um bom dia para todos. Espero que todos estejam gozando de saúde na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje vamos honrar o Senhor com o hino da harpa cristã 121. Maravilhoso é Jesus. Louvemos. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer, nunca he perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso é, maravilhoso sim, pois me salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Glória a Deus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim. Também será para ti, vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, pois salvou-me a mim. Hoje vamos honrar, ou vamos orar para que façamos uma boa escolha amanhã, e amanhã ore de novo, para Jesus nos ajudar. Amém? Vamos hoje ler, oremos. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a escolher aquele que o Senhor quer que a gente escolha. Nos ajuda, meu Pai. É só isso que eu peço. Para o nosso presidente, nossos deputados, nossos senadores. Amém? Vamos ler hoje aqui em Lucas, é o último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, é o 24º, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais do vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos
vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscita. E lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam muito devário e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali posto e retirou-se admirado consigo aquele caso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para a aldeia que distava de Jerusalém, sentando a 60 estádios junto, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou com ele e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. Ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós e vós que estáis tristes? Porque estáis triste? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disseram: ó nécios. Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram para a aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E ele ficou constrangido, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe aconteceu no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. A aparição de Jesus aos 11. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que ia algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? Porque sabem
porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede eu tenho. E dizendo isso, mostrou-se-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda, por causa da alegria e espantado, maravilhados, disseram: tendes aqui alguma coisa que comer? Ele disse-lhes: tende alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-se-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhe: não, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse no terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu lugar se apregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, pois, sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A sessão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou dele e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus. Terminamos o livro do Evangelho de Lucas. Amanhã começaremos João, mas João eu já li. Voltemos agora para as Escrituras Sagradas. Amanhã leremos. Vamos ver o que vai ser amanhã. O Velho Testamento. Agora vamos orar. Vamos fazer a pergunta que eu tanto gosto. Depois de uma leitura tão magnífica. Vocês viram. Vocês ouviram. Agora eu pergunto: quem de vós, depois dessa leitura tão excelente, quer aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem assim desejar, eu aconselho se ajoelhar e botar a mão direita no coração e a esquerda para cima, como pegando na mão de Deus. Amém? E você? Largou a igreja e está de novo no mundo. Na hora de voltar, esteja onde você estiver. Tome a posição de servo, de joelho em pé, uma mão no coração, direita, esquerda para cima, pegando na mão de Deus, com arrependimento, peça perdão a Deus e a Jesus, confesse seus pecados. E Jesus é fiel para advogar suas causas diante do Pai. Amém? Vamos orar. Ô meu Pai, vocês se entregando e eu entregando vocês pedindo perdão pelos seus pecados, aceitando Jesus e eu entregando vocês. Amém? Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, ô Jesus amado, eis aí, Pai, essa leva de gente
feito a tua imagem semelhante, arrependido dos seus pecados, desejando a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Oh Pai, eles querem esse banho de sangue te transformar em teus filhos. Ajuda cada um a chegar até ti no dia derradeiro deles, de cada um. Jesus, advoga a causa desses que estão voltando, arrependidos, estão retornando a ti, em nome de Jesus, em nome do Pai. Advoga a causa dele diante do Pai. Amém. Eu sei que já fizesse isso. Escreva o nome de cada um deles no livro da vida. Oh, Senhor, e ajuda até o fim, Senhor, não caírem de novo no mundo. Amém, Jesus. Obrigada. Eu sei que a festa do céu já começou. Glória a Deus. Eu parabenizo a todos vocês que aceitaram a Jesus e que voltaram para Jesus, e a paz do Senhor para cada um. E não esqueça o que eu ensinei. Quando vê um filho de Deus, mesmo que não conheça, a paz do Senhor de longe, a paz do Senhor de perto, a paz do Senhor. Amém? Aí a pessoa responde, e a paz de vocês se multiplica e a deles retorna. Amém? Amém. Amanhã, se Deus quiser, voltamos a ler, para que aqueles que não tiveram coragem hoje, amanhã, Deus permita, Espírito Santo ajude, para que confesse Jesus como muito suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu peço a todos vocês que se inscrevam, para que eu chegue no número certo, para continuar. Amém? Dê o like e toque naquele sininho que está ao lado e ele vai ficar preto, significa que você já se inscreveu. Amém? Glória a Deus. Obrigada. E não esqueça, é para o bem de todos nós. E não custa nada